nós te agradecemos mais uma vez estarmos em tua casa e podermos levar a ti as nossas petições, o anseio do nosso coração, o desejo, Senhor, que nos motiva em te buscar essa noite. Nós queremos, Espírito Santo, abrir os nossos corações para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Queremos nos desligar de todas as coisas que nos distraem nessa terra, todas as preocupações, todas as dúvidas, os medos, tudo que vem impedir, Senhor, a nossa perfeita adoração a Ti. Porque nós sabemos, meu Pai, que quando nós te adoramos em espírito e em verdade, o Senhor vem ao encontro de cada um de nós. E assim nós alcançamos graça diante de Ti. E é dessa forma que o Senhor nos responde, que o Senhor responde aos nossos desejos, às nossas petições. Por isso, nessa noite, Senhor, o nosso desejo é rasgar o céu, para que a Tua presença venha sobre esse lugar. Pai amado, vai ao encontro daqueles que não poderam estar presentes aqui, Senhor. Vai ao encontro, Pai, do irmão Cícero que está hospitalizado, Senhor. Envia, Senhor, o Teu anjo. Incomoda as pessoas que estão, ó Deus, cuidando dele, para que elas olhem para ele com amor. Deus amado, a vida dele está nas Tuas mãos, ele é Teu servo. Amém. E nós suplicamos a Ti por ele nesse momento. Que o Senhor abrevie, Senhor, esses momentos de dor e tristeza. E que traga o nosso irmão curado para o convívio de sua família, para que nós o ouçamos cantar, assim como já fizemos aqui nesse lugar. Vai em socorro dele, Pai, nessa noite. Conforta os familiares que passam por um momento de aflição. Ó Deus, Tu pode todas as coisas, e nós cremos em Ti. E fazemos do Senhor a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso baluarte. Tu és a nossa herança, Senhor, e nós cremos em Ti. Por isso trazemos a essa casa de oração, as nossas orações, as nossas petições, porque a Tua palavra nos garante que toda oração que for feita nesse lugar, o Senhor vai responder. Mas nos prepara, Senhor, para a Tua resposta, porque muitas vezes a Tua resposta não é aquilo que é a nossa vontade, mas nós precisamos entender que a Tua resposta ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós queremos nessa noite quebrar o nosso vaso aos Teus pés. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto. Fui perdoada logo que Te vi, Senhor. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Declare, Senhor, pela Tua palavra que nos alimenta. Salmos de número 40. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor:
Esperei pacientemente pelo Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu meu pranto. Ele me tirou do poço de destruição, do lamaçal, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me em local seguro. Pôs uma nova canção em minha boca, uma canção de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso com temor e confiarão no Senhor. O homem que confia no Senhor é abençoado e não segue os arrogantes nem aqueles que confiam em coisas falsas. Quanto tu tens feito, Senhor, por nós. Tuas maravilhas e teus pensamentos me sobrevêm. Ninguém pode comparar-se a ti. Amém. Proclamarei tuas obras, falarei sobre tuas maravilhas, mas há muito para falar. Sacrifícios e ofertas de grãos tu não queres, e ofertas queimadas e ofertas pecaminosas não precisas. Venha, em vez disso, tu me deste ouvidos abertos. Então eu disse: aqui estou, Senhor, aqui me achego. Nos rolos de um livro está escrito ao meu respeito: cumprir teu desejo, meu Deus, é a minha alegria. Tua lei está no fundo do meu coração. Tenho proclamado o que é correto na grande assembleia dos santos. Não contenho meus lábios, Senhor, como tu sabes. Não escondi tua retidão em meu coração, mas declarei tua fidelidade e salvação. Não escondi tua graça e verdade da grande assembleia. Senhor, não retires tua misericórdia de mim. Deixa tua graça e tua verdade preservar-me sempre. Pois incontáveis males me envolvem, minhas iniquidades me afogam, não consigo nem enxergar. Há mais delas que cabelos em minha cabeça, de forma que me falta coragem. Agrada-te, Senhor, em me salvar. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Que aqueles que buscam acabar comigo sejam desgraçados e humilhados. Que aqueles que têm prazer em me fazer o mal sejam expulsos e confundidos. Que aqueles que zombam de mim sejam rebaixados de vergonha. Mas todos os que te buscam sejam felizes e regozijem-se em ti. Aqueles que amam tua salvação possam sempre dizer: grande e glorioso é o nosso Deus. Eu, porém, sou pobre e necessitado. Que o Senhor possa lembrar-se de mim. Tu és meu ajudador e salvador. Meu Deus, não te demores. Que o Senhor se apresse em socorrer-nos. Que o Senhor se apresse em mudar a nossa história. Que o Senhor se apresse em se agradar de nós. Que nós nessa noite possamos atrair essa presença gloriosa do nosso Deus. Que o Senhor mude a nossa sorte. Que assim como nós saímos no caminho chorando e semeando, como diz outro salmo, que nós também possamos voltar colhendo os frutos com alegria. Porque grandes coisas, diremos nós, o Senhor tem feito por nós. E o Senhor tem respondido às nossas orações, às nossas petições. O Senhor tem nos enchido de uma paz, enquanto todo mundo está desesperado e vivendo em um caos. A paz que excede todo entendimento habita no coração daqueles que se agradam do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, que não nos desampara, que nunca nos desamparou. Aleluia. Obrigado. Vai pregar, pastor. Estou preparando alguns estudos, então hoje eu não pregarei. Mas fique atento. Todas as vezes que eu estou falando isso sempre. Quando alguém for pregar, pode ser o pastor, pode ser a pastora, pode ser o diácono, pode ser a diaconisa.
Sempre que alguém for pregar, fale assim, antes de pregar, diga assim: Deus fala comigo. Deus fala comigo. Porque quem tem que falar no púlpito é Deus. Quem vai falar no púlpito é o Espírito Santo. Nós somos canais. Só isso, canal, não é nada mais, nada menos do que isso. Fala, Deus, fala comigo. Entra em oração agora com Deus. Você já falou com Deus através dos louvores. Agora você diz: Deus, fala comigo. Eu quero escutar uma palavra tua. Eu não quero sair daqui da forma que eu entrei. Eu quero sair daqui melhor do que eu entrei. Amém, glória a Deus. Porque se eu sair daqui pior do que eu entrei, a sua vinda aqui foi. Não, Deus fala comigo. Eu quero escutar uma palavra tua, seja lá de exortação, seja de motivação, mas eu quero escutar a tua voz. Eu quero escutar o que o Senhor tem para me dizer, e eu quero cumprir o teu propósito enquanto eu estiver aqui na terra. Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fala comigo. Jesus, fala comigo. Peça a Deus no nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 3. Nos dá graça, Senhor, por entendermos a Tua palavra nessa noite. Que os nossos corações sejam terra fértil, onde a Tua palavra será plantada. Que ela cresça, floresça, Senhor, e dê frutos que mudem a nossa vida, a nossa existência nessa terra, meu Pai. Para que cada vez mais que nós lemos a Tua palavra e aprendemos de Ti, te agrademos, Senhor, que sejamos mais parecidos com Jesus, Teu Filho amado, para que o Senhor também possa nos amar, assim como o Senhor amou a Ele. Em nome de Jesus nós te pedimos todas essas graças para as nossas vidas. Amém. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 7, ou versículo 7, nós vamos começar a leitura falando sobre a igreja de Filadélfia. Irmãos, antes de ler o texto, eu gostaria de fazer um breve comentário para que os irmãos entendam melhor o texto. O Apocalipse ele não é um livro para você ter medo de ler. Apesar de muitas pessoas terem medo de ler o Apocalipse, porque o Apocalipse vem retratando animais e cenários que para as nossas mentes é difícil de imaginar, né? Monstros com 7 cabeças, com 7 chifres, Mas o Apocalipse não é um livro da revelação de Deus para a sua igreja. Quando nós lemos um livro que é cheio de simbolismo e a gente não entende o que o escritor queria dizer naquela época, a gente ora assim: Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja me revelando o que está na Tua palavra, porque a minha mente humana é limitada e não consegue entender. E quando você pede o auxílio do Espírito Santo para ler a palavra de Deus, um texto que você não vai entender, você vai entender através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus está escrito que Jesus falava aos que têm ouvidos para ouvir. E eu pergunto a você, quem é aqui que não tem ouvido hoje? Todos nós temos ouvidos para ouvir. Mas precisa entender que quando Jesus dizia aos que têm ouvido para ouvir, é porque muitos têm orelhas e ouvido. Que o ouvido é a cavidade, né? A gente pensa que é a orelha, né? O ouvido é a cavidade da orelha. Muitos têm, ou todos têm, a não ser que nasça com alguma deficiência. Mas nem todos têm ouvido para dar a voz de Deus. Por isso que a palavra diz, aos que têm ouvido para ouvir. E nessa noite nós queremos dar ouvido à palavra de Deus, né? E eu quero dizer aos irmãos que nós vamos falar sobre 2 igrejas que estavam postas no livro do Apocalipse. E se os irmãos notarem comigo, eu gosto em particular
particularmente, né, de ler o Apocalipse. E se vocês notarem, irmãos, as características das igrejas que é descrita no Apocalipse, apesar dessas igrejas existirem naquela época como uma igreja física, feito aqui, né? Mas se nós lermos a palavra do Senhor, pedir que o Espírito Santo me revele o que tem na tua palavra, nós vamos ver que essas igrejas caracterizam crentes e não lugares nem épocas. Muitos dizem que alguma dessas igrejas aqui é uma igreja falsa e outra igreja verdadeira. E eu digo aos irmãos, todas as igrejas que estão aqui no Apocalipse são verdadeiras. Porque se fossem falsas, Jesus não teria perdido tempo de mandar escrever um livro para elas. Então Deus não está falando para o mundo, para quem é do mundo. Deus está falando para o seu povo, para a sua igreja. Nessa época. Porque se nós vamos ler o texto e continuar lendo o texto vai dizer que quando Jesus diz, guarda isso porque quando eu voltar, se você for olhar na história, essas igrejas não existem mais. E Jesus ainda não voltou. Está só os escombros do que era a igreja. Onde era a igreja de Filadélfia, está só os cacos do templo. E Jesus ainda não voltou. Como é que Jesus ia fazer uma promessa para uma igreja que agora já não existe e a promessa ainda não foi cumprida? Porque a carta foi para aquela igreja, mas a mensagem foi para cada crente. E daquelas igrejas lá, existem crentes aqui. Crentes que vieram da igreja, porque todos nós somos frutos da pregação dos apóstolos. Começamos lá, e está em nós hoje aqui. Então, tem gente de cada igreja lá que ainda está nesse mundo, não que não morreram, mas os seus descendentes. Então, nós lemos esse texto acreditando que é uma palavra para mim e para você hoje. É uma palavra, uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Tem outras igrejas, mas eu queria atentar com vocês para as duas últimas igrejas, que está no capítulo 3, verso 7. Nós vamos falar primeiro daquela igreja que muitos pregadores dizem, essa é a igreja verdadeira. Tem algumas igrejas que se denominam, nós somos a igreja verdadeira. Irmãos, toda igreja que fala de Cristo é verdadeira. Toda ela é verdadeira. Mas assim como nós vemos no texto, se a carta foi direcionada não a prédios, mas a pessoas, nós também sabemos que em cada igreja existem pessoas verdadeiras e pessoas falsas. Verdadeiros crentes e talvez não tão crentes assim. Então nós vamos olhar nessa perspectiva, que Deus não está falando para o prédio, mas para mim, pessoa, para você, pessoa. E ele diz assim, ao anjo da comunidade messiânica de Filadélfia, escreva, eis a mensagem do santo, o verdadeiro, que possui a chave de Davi, o qual, se abrir algo, ninguém será capaz de fechar, e se fechar alguma coisa, ninguém poderá abrir. Conheço suas ações. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta, e ninguém poderá fechá-la. Sei que você tem pouca força, mas obedeceu a minha mensagem e não me desonrou. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga do adversário e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem, observe sobre a perseverança
eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Você acha que Jesus ia escrever uma palavra dessa, dizendo àquela igreja, eu venho em breve, e a igreja está lá, somente no futuro? Ele escreveu para nós, irmãos. E ele diz, venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. E eu farei daquele que vencer uma coluna no templo do meu Deus, e ele nunca mais o deixará. Também escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Aleluia. E meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aleluia. Todos vocês têm ouvidos, mas eu espero que todos tenham ouvidos para ouvir. Porque ouvidos, se feito naquele dia entrou um cachorrinho aqui, não foi? Ele também tem ouvido para ouvir. Mas ele não tem ouvido para dar ouvido ao que aqui estava sendo pregado. Então que nós nessa noite, irmãos, tenhamos ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas, ou seja, às igrejas que pregam Cristo. E aí eu quero parar o texto aqui, antes de entrarmos na segunda igreja, e dizer a você, se dentro do seu coração, verdadeiramente você se converteu, se entregou, não estou dizendo se você é perfeito, eu estou dizendo se dentro do seu coração você se entregou a Jesus, está essa promessa sobre a sua vida. Se você aceita o sacrifício de Jesus como a sua fonte de salvação, como a única forma de você ser salvo, existe essa promessa de Deus sobre a sua vida. E aí ele fala, irmãos, no texto, o verdadeiro, o santo, foi quem escreveu essas palavras. E ele diz, aquele que possui em sua mão a chave de Davi. E consultando o pastor, que eu não sou teóloga, né? Eu disse, o que era a chave de Davi? Aí ele disse, uma palavra que ele usava para atrair a misericórdia de Deus. Então, sobre a sua vida está a misericórdia de Deus. E é através dessa misericórdia que você é salvo. E ele ainda diz no texto, eu conheço a sua obra. Nada, irmãos, que nós fazemos está encoberto aos olhos de Deus. Aí ele diz, eu sei que vocês são fracos, que vocês têm pouco poder, que vocês cambaleiam. Eu sei, mas está sobre a sua cabeça a chave de Davi, a misericórdia. E é através dessa misericórdia que ele nos anima. E se nós formos olharmos como instituição, nós podemos ver, irmãos, que esse texto ele também cabe. Porque quando ele fala, vocês são fracos, irmãos, não é a igreja que detém na sua mão o poder do Estado. Não é a igreja que manda na saúde. Não é a igreja que manda na educação. Não é a igreja que manda nos governos do mundo. Nós não mandamos em nada. Então nós realmente somos fracos. Porque nós temos que cumprir leis. Nós temos que andar conforme os ditadores do mundo ditam para que nós andemos. E aí ele diz, eu sei que vocês não têm poder para mudar essas coisas, para mudar a lei que está prestes a ser votada, né? Às vezes tem uns irmãos lá no Congresso lutando pela bancada evangélica para não se parar de ter culto, porque se fosse a vontade dos outros a igreja não abria mais nunca. Mas ele diz, eu sei que não está na mão, e mesmo se Bolsonaro
sendo crente, convertido, ainda assim não estava na mão de Bolsonaro como crente o poder de determinar isso ou aquilo, porque ele também tinha regras para cumprir. Então não está na mão da igreja o governo do mundo. E ele olha e diz: eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês continuam perseverando. Vocês continuam guardando a minha promessa. Vocês continuam fazendo a minha vontade, guardando a minha palavra, aprendendo e tentando colocar em prática. Tudo indo fora do padrão do mundo. Porque enquanto o mundo diz que você tem que ter, Jesus diz: abra mão. E nós começamos a viver essa dependência de Deus. E ele diz no texto que está sobre ele a chave de Davi. É dele a misericórdia que é exercida na nossa vida. Então nós vemos também no texto que ele fala: aqueles que se levantarem contra vocês, e aí nós podemos ver também como a grande massa dos crentes, a instituição, os que se levantarem contra vocês, que dizem que são judeus, que eram as pessoas que dominavam ali aquela época, a gente pode dizer hoje como aqueles que estão fora, esses que se levantarem contra vocês, eu vou fazer com que eles se curvem aos vossos pés, porque eles vão ver que vocês carregam o meu amor. Sabe quando é que isso vai acontecer, irmãos? Quando Jesus voltar para julgar o mundo. A Bíblia fala que aqueles que forem arrebatados, eles vão descer para julgar o mundo, o diabo e os seus anjos junto com Cristo. E a Bíblia também fala que toda a multidão estará com os joelhos dobrados diante de Deus. Então, quando vier do céu Jesus, o seu exército de anjos e a igreja que foi arrebatada, eles se prostrarão diante da igreja verdadeira de Cristo. Amém. Diante de mim e diante de você. Nós, igreja, não isso aqui. Aqui é onde nós nos reunimos para aprender, para louvar. Mas somos nós que vamos ser arrebatados ao céu. E ele ainda diz sobre essa igreja que guarda a minha palavra, que segue os meus ensinamentos, que mesmo com sofrimento, porque não tem muita força para lutar contra o sistema, rema contra a maré, eu a livrarei do tempo. E aí eu quero que vocês leiam aí comigo, para eu não ler só, no versículo 10. Ele diz assim: pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança. São os crentes que não se desviam, irmãos. São os crentes que não negociam a sua fé. Aleluia. São os crentes que permanecem fiéis diante da dificuldade. É o vento soprando e a gente lá agarrado na cruz. Aleluia. É o barco balançando e a gente agarrado na cruz. Aí ele está dizendo para esses crentes que têm esse tipo de atitude: eu os guardarei do tempo da provação. Sabe de que tempo é esse? A grande tribulação. E ainda tem gente que diz que a Bíblia não fala em arrebatamento. Como é que Deus vai te guardar se tu estiver aqui na terra? Ele diz: eu os guardarei do tempo. Será que não tem provação e coisas ruins acontecendo no mundo? Ele estava falando de um acontecimento específico e forte. O tempo da tribulação. O tempo mau, os dias maus, que nós não seríamos capazes de resistir. Aí ele está dizendo para você que guarda a minha palavra, para você que tem perseverado. É no tempo de pandemia e a gente na igreja. Perseverando. Glória a Deus. Fazendo como que a Bíblia está escrito. Há tempo e fora de tempo.
tempo, essa é fora do tempo, nós estamos fora do tempo de estar na igreja, mas nós estamos perseverando na igreja. E ele diz, desses eu vou livrar o tempo da calamidade. E ele vai te livrar. Persevere no Senhor. Está aqui escrita a tua recompensa. E ele ainda diz mais, que esse tempo vai pôr à prova os que habitam na terra. Dessa prova você vai ser escape. Persevere no Senhor. Faça a sua vontade, a vontade dele, né? Faça, continue examinando a Bíblia e cumprindo conforme a palavra de Deus, porque esse tempo está próximo. Muito próximo, porque o texto continua dizendo, guarda o que você tem. Então guarda a tua fé, guarda a tua confiança, porque a tua coroa é o galardão. Guarda a tua fé, guarda esse amor que você tem dentro de você por Jesus. Não deixa as circunstâncias da vida te abalar. Não deixa nada que acontecer aqui nessa terra te desestruturar e você pensar, eu não quero ir mais para a igreja não, eu não vou mais para a igreja não. Sente essa voz que late dentro de você, clamando pela presença do Espírito Santo de Deus. É Ele te animando, te acordando. E você precisa estar vivendo esse propósito no centro da vontade de Deus, como nós cantamos. E Ele diz que nos dará a coroa quando nós guardarmos a nossa fé, perseverarmos, mesmo diante de circunstâncias que digam não. Precisamos lutar para continuarmos agarrados ao pé da cruz. E Ele diz, eu te darei a coroa. Sabe o que é a coroa, irmãos? A recompensa. É o teu galardão, igreja. E aí nós vemos, irmãos, que Ele diz que quando Ele vier, Ele nos fará como coluna. Coluna é algo que sustenta. Então você vai ser colocado na Nova Jerusalém como algo importante. Por isso, irmãos, que os nossos olhos não são capazes de ver, nem os nossos pensamentos de imaginar o que Deus preparou para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Nós sabemos que é um futuro certo, cheio de esperança e paz. Mas não conseguimos imaginar o que tudo isso significa. Então nós vemos que há essa promessa para a igreja. E nós vemos que precisamos dar ouvidos a essa palavra. Mas em contrapartida, nós temos a igreja de Laodiceia, que eu ouso dizer também está dentro das igrejas hoje. Do jeito que tem crente perseverante, do jeito que tem crente que teme a Deus, do jeito que tem crente que está ali, cai aqui, cai acolá, mas se levanta, está escorregando, mas segura na cruz. Tem crente como da igreja de Laodiceia. E eu vou adiantar aqui o texto, que ele diz o quê? Eis a mensagem do Amém. Veja que nessa outra igreja, a primeira que a gente leu, ele está dizendo, o santo, o verdadeiro é quem está vos falando. E nessa igreja de Laodiceia, ele diz, eis que fala a vocês o Amém. O que é que quer dizer Amém? Pronto, acabou. Está dito. Não tem mais para onde correr. E aí, irmãos, vem uma coisa que nós não gostamos de ouvir. Como eu queria que você fosse frio ou quente. Digamos que os crentes primeiros que nós falamos, os que vivem na perseverança, os que pregam a palavra, os que lutam, são os crentes quentes. Quentes. Os frios são os desviados. Mas aquela que está na igreja e não é quente, é morno.
igreja. Vou para a igreja hoje. Não vou não. Quando dá na telha eu vou. Morno. E aí ele está dizendo, como eu queria que você fosse frio. Como assim frio? Morno não é melhor que está já chegando perto do crente? A gente pode até dizer, peraí, ser frio não é pior? Porque o morno está já chegando perto do quente. Só está empurrãozinho. Sabe o que o texto quer dizer, irmãos? Que o crente morno é aquele crente que pensa que é salvo. E por isso não precisa mudar. Por isso ele está dizendo, eu queria que você fosse frio. Porque quando você está frio, está desviado. Quando você está na bagaceira, você sabe que está errado. E dentro de você, você diz, eu preciso mudar. Mas quando você está morno, você se acomoda. Eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Isso aí é besteira, balela. Precisa disso não. Já sou salvo. É salvo. Mas não está livre de ficar